Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Quero já de antemão agradecer a todos aqueles que têm se inscrito no canal. Quero convidar você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, porque com certeza você fazendo isso, o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e ele vai anunciar para outras pessoas encontrar o nosso canal. Esse canal ele tem uma intenção, tem a intenção de trazer mensagens voltadas da palavra de Deus para as pessoas que aqui chegarem. Então, hoje eu gostaria mais uma vez falar sobre as profecias de Deus para o tempo do fim. Eu sei que a gente tem falado muito sobre Daniel e Apocalipse, e eu vou me manter nessa linha de pensamento, nessa linha profética, por mais alguns vídeos. Com certeza nós vamos gravar outros vídeos relacionados a outros assuntos, mas Deus tem me despertado no meu coração, porque eu tenho acompanhado alguns canais, e um deles é o canal Reino Eterno do irmão Luiz. Então eu indico para você, acompanhe lá, você vai aprender muito e vai fazer com que você estude a palavra, que você busque a verdade que está na palavra de Deus, a palavra de Cristo Jesus. E o outro canal que eu já conheci, o irmão que participava também do canal do irmão Luiz e que agora tem um canal independente, é o canal Efraim, que eu indico para vocês olharem, e são conteúdos maravilhosos e que dificilmente você vai encontrar em outros lugares. Claro que tem outros irmãos abençoados que têm um conhecimento profundo da palavra de Deus, mas são canais que mais eu tenho me adequado e aprendido muito. Então, irmãos, eu gostaria de falar hoje sobre as características do reino da besta, que está em Apocalipse 13 e versículo de número 2. Eu vou fazer algumas leituras de algumas referências bíblicas para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então nós vamos ler Apocalipse, capítulo 13 e versículo de número 2. Apocalipse, capítulo 13 e versículo 2 da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Até aqui. Então, irmãos, você percebe que o profeta João, ou discípulo João, como você queira denominar, mas era um servo de Deus que estava na ilha de Patmos e recebeu essas revelações do Apocalipse da parte de Deus para o tempo do fim. Mas antes do apóstolo João, o discípulo João, o profeta Daniel, que era da terra de Judá, que era da tribo de Judá, que foi levado cativo pelos caldeus, pela Babilônia, para a Babilônia, ele também teve revelações, da parte de Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens, e eram inteligentes e tinham sabedoria da parte de Deus, todos eles. Porém, a Daniel, Deus concedeu dons maravilhosos, como o dom de visão, de revelação. Então, cada vez em que os reis da Babilônia tinham sonhos, eles não conseguiam entender, Deus usava o profeta Daniel. Deus colocou Daniel naquele lugar para que o nome de Deus fosse engrandecido enquanto ele ali estava por aquele tempo. E a primeira visão do profeta Daniel foi revelar o sonho que Nabucodonosor teve sobre uma grande estátua, e essa estátua continha ali 5 reinos. Na verdade, nós vamos ver apenas 4, mas inserido o 5º reino nos pés da estátua, no dedo da estátua, que é a besta do Apocalipse capítulo 13, que ela vai se levantar dentre 10 reinos, pois ali tem 10 dedos na estátua. Só que dentro dos 10 dedos vai se levantar o chifre pequeno, que está escrito em Daniel 7 e Daniel 8, e que também está expresso lá no capítulo 13, a besta que subiu
do mar, e mar fala de nações. O próprio apóstolo Paulo também fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 10, sobre o filho da perdição. Paulo dá duas características para o tempo do fim: a apostasia e a manifestação do homem do pecado, o iníquo, o filho do diabo, o anticristo. Então, nós fizemos leitura aqui sobre a besta que João viu. Ela era semelhante ao leopardo. Ela não era igual, mas ela tinha semelhança ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono e grande poderio. Então, nós vamos observar que quando Daniel ele tem a sua segunda visão, lá no capítulo de número 7, e no versículo de número 5 a seguir, diz assim: continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante. Vamos ler a partir do versículo 4. Versículo 4 diz: o primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então, no último vídeo, eu fiz referência, comparações entre a estátua de Nabucodonosor, os 4 animais, e também falei um pouco sobre a terceira visão, que era um bode peludo, que falava de Alexandre o Grande, e do carneiro que estava do outro lado do rio, com 2 chifres, que se refere aos medos e persas. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que quando nós fizemos leitura de Apocalipse 13, verso 2, nós vemos que o apóstolo João, ele fala primeiro do leopardo. Ou seja, o leopardo está fazendo referência aos medos e aos persas. Aliás, está fazendo referência ao Império Grego. Então, esse reinado da besta que vai se levantar, ele vai ter características dos outros reinos. E a primeira característica que mostra aqui, ele falou do leopardo. Mas nós vamos começar a falar por ordem. Quando nós olhamos para a estátua de Nabucodonosor, nós vemos que a cabeça de ouro simboliza o leão, simboliza o primeiro animal, que é a Babilônia. Ora, como surgiu a Babilônia? Por que as características da Babilônia estariam na besta? Sim, estão na besta do Apocalipse, porque o próprio Apocalipse fala da besta. Vamos ler alguns versículos sobre a ascensão, o surgimento da Babilônia. Por que que Deus a destruirá para sempre? Lá em Gênesis, no capítulo de número 10, e versículo do 9 ao 10, diz assim: capítulo 10, verso 9 ao 10. E este foi posto poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Veja bem que todos os animais, Deus é o dono do reino animal. E Deus, ele levanta primeiro um leão para simbolizar a Babilônia. Depois Deus, ele levanta um urso para simbolizar os medos e persas. Depois ele levanta o leopardo para simbolizar a Grécia. E depois um quarto animal com dentes. Mas veja bem que todos estes animais, eles têm instinto de caçador. E veja bem que aqui Nimrod, foi ele quem levantou uma das primeiras cidades, se não a primeira cidade, tentando reunir toda a população mundial. E diz assim: o princípio do seu reino, está falando de Nimrod, foi Babel. E o princípio do seu reino foi Babel. Então o princípio da Torre de Babel foi aqui em Gênesis. Então Babilônia tem início aqui no reinado de Nimrod. Lá no capítulo 11, no versículo de número 1 ao 2, diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome,
para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então perceba que aqui Nimrod e aqueles homens que estavam ali, que provavelmente uma grande multidão, já estavam indo contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus em Babel, na Torre de Babel. Deus havia dito que era para que o homem ele se unisse às suas mulheres, se multiplicasse e enchesse, povoasse toda a terra. Só que Nimrod queria ficar em um lugar só. Estava se opondo à palavra de Deus. E toda vez que o homem se opõe à palavra de Deus, não faz a vontade dele. Deus, ele entra em ação e ele permite a guerra, ele permite a espada chegar até as cidades. Eu já fiz um vídeo falando sobre o ministério dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que Deus comanda todos estes cavaleiros, e não é o anticristo, porque Deus está à frente de todas as coisas, e Deus coordena os 4 ventos da terra, ou seja, de leste a oeste, de norte a sul, Deus comanda todas as coisas. Veja bem que quando fala aqui de Sinar, está falando de Babel. Vamos ler no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 5. Olha a revelação de Deus aqui. Capítulo 5. Nós vamos ver 2 revelações. A primeira revelação, no capítulo de número 5, de Zacarias, fala que Zacarias teve a visão de um rolo que voava. O rolo simboliza a palavra de Deus. Deus, então, a mando do seu anjo, ele diz para Zacarias o que vê. Ele diz: eu vejo um rolo. E Deus disse assim, que o que faria? Deus enviaria a maldição para aquele lugar. Deus enviaria a maldição. Olha o que diz no capítulo 5. Já está falando agora aqui da visão de um Efa e de 2 mulheres com asas como asas de cegonha. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é um efa, ou seja, um efa é uma medida ou de trigo, mas é uma medida de alguma coisa, de um farelo, de uma espiga, de milho. Disse ainda: este é o aspecto deles em toda a terra. Parece que Deus havia colocado a maldição dentro do efa e espalhasse para todo aquele lugar de Sinar. E eis que foi levantado um talento de chumbo, ou seja, o chumbo é algo pesado. E uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse, olha o que ele disse: esta é a impiedade. E lançou dentro do efa, dentro da medida, e lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que saíram 2 mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham as asas como as da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? E ele me disse: para edificar uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali na sua base, ou seja, o fundamento da base de Sinar. O fundamento da Babilônia já era um fundamento de maldição. Deus jamais viu Babel ou Babilônia com bons olhos. Deus, ele queria e quer e vai destruir Babel. Veja bem que Babel, nós estamos falando da Babilônia. Nós estamos falando apenas da Babilônia, o rei de Nabucodonosor. Mas nós estamos falando da Babilônia antes mesmo do trono do rei Nabucodonosor e dos seus filhos. Nós estamos falando da Babilônia, Deus do templo de Nimrod. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 17. Apocalipse, capítulo 17. Diz assim: e veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Ou seja, a Babilônia, ela está sobre muitos povos, porque quando fala de águas, fala de povos, fala de nações. Então ela está
embriagando, ela está prostituindo a terra. Ela está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, os comandantes, os governantes, independente de séculos ou de época ou tempo. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Veja bem que aqui está fazendo uma referência à Babilônia. E levou meu espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, a Babilônia, de cor de escarlata. Escarlata é a cor vermelha, é a cor do sangue, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinham 7 cabeças e 10 chifres. Está fazendo referência também aqui à besta que sobe do mar. E uma mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, de cor vermelha, e adornada com ouro. Perceba que todos estes reinos que nós estamos falando e vamos falar no decorrer, o Império Persa, Império Grego, o Império Romano, eles sempre eram envolvidos com muito ouro, com muita luxúria. E hoje também muitos governos são envolvidos com luxúria, com a prostituição, com o ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinham na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então nós estamos fazendo referência aqui, que o primeiro animal simboliza a Babilônia, o leão, a boca que estava dentro do império da besta de Apocalipse 13, que estará nesse império, que então a Babilônia transcende o tempo, ela vem de tempos e tempos, e as características da Babilônia estão impregnadas em todos os reinos da terra. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 18. Olha o que diz: E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Perceba que Deus, ele está irado contra a Babilônia, ele está irado contra a terra, e os reis da terra fornicaram com ela. Perceba que há a maldição que Deus disse que enviaria sobre a Babilônia, porque os reis da terra, os governantes, eles não querem a palavra, eles se opõem às verdades de Deus. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu. Está falando aqui para todos os crentes, para a igreja moderna do tempo de hoje. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. E aqui está incluso também os falsos profetas, a besta que sobe da terra, o falso sistema religioso que também está embebedado com as prostituições, com as riquezas. E, infelizmente, sacerdotes, pastores, homens que se dizem de Deus estão se embebedando com as prostituições da Babilônia, porque já os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Veja bem que Deus está vendo todas as coisas. O cheiro de podridão da Babilônia tem chegado diante de Deus. Vamos ler mais um capítulo que fala sobre a Babilônia, lá no capítulo de número 19 de Apocalipse. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, a salvação e glória, e a honra e o poder pertencem. Veja bem que aqui a 7ª trombeta já havia sido tocada. Então a Babilônia, ela já tinha caído, como nós lemos no capítulo anterior. A salvação e glória e honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação,
e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A Babilônia era vingativa. A Babilônia foi atrás dos servos de Deus, porque em Apocalipse 11 fala que o anticristo, o filho do diabo, que recebeu o poder do dragão, ele vai matar as duas testemunhas de Deus. E as duas testemunhas são povos misturados, tanto quanto gentios, quanto o povo de Israel, as duas casas de Israel, as duas oliveiras. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Então veja bem, que enquanto uns estavam chorando por causa da derrocada, da destruição da Babilônia, os mercadores estavam chorando, se lamentando, porque eles queriam continuar no lamaçal do pecado. Outros, no Apocalipse capítulo 19, estavam glorificando a Deus pela salvação e pela libertação que tiveram devido aos pecados, à perseguição e à morte dos santos que tiveram por causa da grande Babilônia. Irmãos, eu vou interromper o vídeo aqui e vou fazer uma segunda parte, falando sobre as características da Babilônia, as características do reino da besta que há de se levantar neste último tempo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então nós nos vemos na segunda parte, falando sobre as características do reino da besta. Um abraço, Deus abençoe vocês. Até lá.